Olá, sou o pastor José Carlos e vamos fazer hoje a aula de número 25 da nossa revista de escola bíblica. A aula hoje será gravada por causa da impossibilidade que estamos tendo de nos reunir no templo da igreja. Fica com a gente e tenha um bom estudo. Vamos lá para a nossa aula. Aula número 25, Confronto no Deserto. A introdução diz assim: veremos a seguir um dos confrontos mais inspiradores do Novo Testamento. O próprio Satanás tenta e afronta o Filho de Deus, Jesus, na luta cristã contra o diabo. O principal campo de batalha é a tentação. Jesus tornou-se homem, foi tentado como somos, obteve a vitória, assim mostrando que nós podemos triunfar sobre Satanás. Nesta ocasião, Jesus ensina aos cristãos os princípios de guerra espiritual para vencer Satanás. E o próprio diabo veio tentar o Senhor Jesus. E na batalha do cristão contra o diabo, a tentação é o maior campo que existe nessa batalha, porque ela está em todo lugar, está na mente, inclusive, do cristão. E Jesus foi tentado como um homem. O fato é que Jesus venceu essa batalha no deserto. E é isso que torna essa passagem bíblica e esse confronto inspirador para nós cristãos nos dias de hoje. Se Jesus venceu, isso mostra que nós, pela fé e pela comunhão com Deus, também podemos vencer. E aqui nesse texto que vamos estudar, vamos ver como Jesus fez para vencer o inimigo neste confronto terrível da tentação. Bem, então vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, que é o viver da palavra de Deus. E vamos aprender isso no campo de batalha da tentação, em Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1, do 1 ao 4. O versículo diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um comentário do nosso apóstolo Jair no livro diz o seguinte: era da vontade de Deus que Jesus, plenamente ciente de quem era, bem de como era a sua missão de salvar a humanidade, fosse tentado a ser desobediente à sua vocação. E vencendo essa tentação, estivesse habilitado a entrar num ministério que teria como ponto alto a sua obediência até a morte, e morte de cruz. O trabalho de Jesus era grandioso demais. O que ele tinha para fazer, o ministério que ele tinha a cumprir, era algo grande, tremendo demais. Iria mexer com todas as estruturas espirituais. E a gente sabe depois o que Jesus iria enfrentar na cruz, não é? A morte e morte terrível. Então Jesus, no começo do seu ministério, ele foi preparado. Ele foi para essa batalha e levado pelo Espírito Santo para deixar claro ali quem era e para que veio. É interessante ver que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus ele não foi pego de surpresa lá. Isso nos mostra uma condução. Como é bom ser dirigido pelo Espírito de Deus em todo o momento. E sempre que eu vou começar alguma coisa em minha vida, sempre que eu percebo que eu tenho que enfrentar um problema, sempre que eu me dedico a me colocar na luta para cumprir o ministério, eu tenho que entender que eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Senão, eu não vou conseguir vitória, senão eu não vou conseguir sucesso em nada, em nenhum dos trabalhos que eu tiver que fazer. É interessante ver também que, além de ser levado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia diz, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali estava o ponto da batalha, o ponto mais terrível da batalha que Jesus iria enfrentar. Ele foi ao deserto e sabia que seria tentado pelo inimigo, não é? Isso aponta para a gente que nos faz perceber que nós temos que ser direcionados pelo Espírito de Deus o tempo todo. Bem, então eu tenho que ser conduzido pelo Espírito Santo o tempo todo. Já pensou? Entrar numa batalha onde o Espírito Santo não vai estar comigo?
porque ele não me conduziu aquilo, ele não queria eu naquela situação, naquele lugar. Travar uma batalha contra o inimigo, ser tentado pelo inimigo, mas por coisas em que eu me coloquei em risco, em perigo. Não deve ser assim a vida do cristão. O cristão deve ser guiado pelo Espírito de Deus. E ali, no momento da batalha, seja ela qual for, o Senhor vai estar conosco para enfrentar e vencer o inimigo, como Jesus assim o fez. Agora, é importante a gente perceber que isso é um princípio e não um modelo. O fato de que o Espírito de Deus me guiou para vencer o inimigo não me dá o direito ou não me faz pensar que eu tenho que me colocar em certas situações difíceis, porque ali eu vou vencer o inimigo. Naquilo que é difícil, o Senhor me dará a vitória. Existe aquilo que é o princípio e aquilo que é um modelo. Existe o princípio de obedecer e seguir o Espírito Santo. O modelo foi algo que aconteceu naquele dia, com aquela pessoa. Talvez o Espírito de Deus estava com alguém que travou uma batalha e venceu uma guerra muito grande. Mas era para aquele dia, para aquela pessoa, para aquela batalha. Eu não posso pegar aquele modelo e tentar aplicar na minha vida, porque talvez eu não vou conseguir o mesmo êxito. Vamos lembrar de Jericó. O povo rodeou a cidade, deram várias voltas, no último dia 7 voltas e a vitória foi grande. Mas eles foram conduzidos por Deus àquele momento e àquela situação. O princípio era a condução de Deus. O modelo era dar voltas na cidade. Quantas vezes mais Israel deu voltas em cidades para conquistá-la? Nenhuma, não é verdade? Então aí a gente aprende que no serviço ao Senhor e nessa condução do Espírito Santo em nossa vida, o princípio é o que permanece, o modelo se alterna e nós temos que estar sempre atentos nisso. Muito bem, seguindo, vamos ao versículo 2, que diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus ensina que certas castas de demônios somente se expulsam com jejum e oração. Mateus 17, versículo 21. Pense então em enfrentar principados e potestades como Jesus iria fazer. Deste modo, uma das armas que Jesus ensina para enfrentar o inimigo é o jejum. Amigo leitor, reflita: quantas vezes você já jejuou esse ano? No jejum, renunciamos às nossas vontades e nos sujeitamos à vontade de Deus, fortalecendo o nosso espírito por meio do relacionamento com Deus, habilitando-nos para grandes confrontos. Pois bem, a gente vê nesse texto a informação de que Jesus, depois de jejuar, teve fome. Então Jesus foi levado ao deserto para aquela batalha contra a tentação e ele estava em jejum. Jesus deixou claro que há certas castas, há certos espíritos que só saem com jejum e oração. Por que o jejum? Não porque o jejum seria uma emenda sacrificial ao que Jesus já fez, já conquistou na cruz para nós. O jejum não tem a ver com isso. O jejum não é algo que ajudaria o sacrifício que Jesus fez. O jejum é algo para mim, porque quando você está jejuando, você está fazendo um trabalho espiritual na sua vida. Assim, quando você come, você se alimenta, você fortalece o seu corpo e você dá a ele as energias necessárias para viver e travar as batalhas do dia a dia, batalhas de trabalho. Quando você está jejuando, você está sacrificando essa sua vontade. Você está desabilitando, vamos dizer assim, as forças da carne na sua vida e está habilitando a sensibilidade espiritual. Porque certas batalhas que temos que enfrentar, nós vamos somente ter vitória se tivermos sensibilidade para perceber o mundo espiritual. Afinal, os demônios, os espíritos malignos, eles agem no mundo espiritual. O agir de Deus também é no mundo espiritual. Os anjos de Deus agem no mundo espiritual.
E você, como um cristão, como um servo de Deus, precisa estar habilitado a sentir este mundo espiritual e entendê-lo conforme o Espírito Santo vai lhe conduzindo, vai te direcionando. Muitas pessoas não conseguem êxito, vitória nas guerras contra o inimigo porque ele tem boa vontade, tem uma boa cabeça, ele tem muito de bastante coisa, mas ele não tem sensibilidade espiritual. Se você só ficar sem comer e não orar, isso vai ser só uma greve de fome. O jejum, ele é acompanhado de oração e comunhão com Deus. Ele é acompanhado de um momento devocional ao Senhor. Então, Jesus esteve ali. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias. Você já jejuou um dia, você já deve ter jejuado 2 ou 3 seguidos, mas 40 dias. A Bíblia cita só mais 2 pessoas que fizeram isso: Moisés e Elias, além de Jesus. A gente sabe que não é algo fácil. De maneira alguma é algo fácil. Mas vamos entender que o mesmo Espírito que guiou Jesus ao deserto também é o Espírito Santo, que deu a Jesus as condições de enfrentar esses 40 dias e vencer os 40 dias, da maneira que precisasse, da maneira que tinha que ser. Vamos entender que é o Espírito de Deus também que nos conduz e está conosco nos nossos períodos de consagração, nos nossos momentos de jejum. Amém? Continuando no versículo 3, o texto diz: O tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus. Satanás tentou lançar na mente do Senhor dúvidas sobre quem ele era. Todos os dias, Satanás tenta te confundir sobre quem você é ou sobre o que as pessoas pensam sobre você. Mas sua mente precisa estar cheia da afirmação divina sobre quem você é em Deus para não ser confundido. Depois, Satanás mandou Jesus fazer sinais para provar quem realmente ele era. Ele diz: manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo ataca as nossas fraquezas. Ele não tem vergonha em provar nossas áreas mais vulneráveis. Jesus precisava de alimento, sim, porém, mais do que isso, precisava fazer a vontade de Deus. Jesus não precisava fazer sinais para provar quem ele era. Ora, vamos lembrar que Jesus foi levado a esse momento, nessa tentação, logo após o seu batismo. Ele, saindo das águas, diz a Bíblia que desceu sobre ele como uma pomba e ouviu-se uma voz, dizendo: Este é meu filho amado, minha alma tem prazer nele. Era o próprio Deus falando ao Senhor. E isso traz aquela convicção, aquela certeza, aquela força, não é? Que você deve imaginar bem como é quando você sente o próprio Deus falando com você, te afirmando coisas, verdades, te afirmando que Ele está com você. Você já sentiu isso, com certeza. Mas o trabalho do inimigo é fazer você esquecer ou se confundir. Pensar: será que era mesmo aquilo? Será que eu não fiquei confuso? Será que eu não fiquei iludido? Ele disse para Jesus: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quantas vezes você já esteve num lugar ou com pessoas, ou em algum momento especial com Deus, em que você saiu de lá certo, convicto, e de repente, palavras de algumas pessoas ou pensamentos chegaram à sua mente que fizeram você recuar um pouco e pensar: peraí, não é bem assim. Será que Deus está comigo mesmo? Será que eu vou ter vitória sobre esse assunto, sobre aquela situação? Será que eu vou conseguir vencer? Será que a minha missão é essa? Vale a pena tudo isso aqui? Passar por toda essa luta, toda a batalha para cumprir essa missão? Quem você é?
é o que o inimigo tenta tirar de você. Jesus sabia dentro dele a afirmativa de que ele era filho de Deus. Você tem que ter essa afirmação dentro de você. O inimigo, ele é um inimigo covarde. Jesus estava 40 dias sem comer, tinha fome. Onde o inimigo ataca, dizendo para ele, transforma a pedra em pão. O inimigo não tem vergonha e nem vai deixar de tentar você nas suas áreas mais vulneráveis. Então tome cuidado, não se engane com o inimigo. Ele vai tentar, ele vai atacar você e essa guerra nem sempre é exterior. Ele pode fazer isso através da sua mente. Pensamentos que chegam e tomam conta da sua vida, tomam conta da sua mente. Acreditamos até que essa tentação de Jesus no deserto foi uma batalha que aconteceu em sua mente. A gente imagina, né, o inimigo aparecendo, você já fala, sai em nome de Jesus. Mas às vezes na nossa mente, pensamentos que vêm como se fossem nossos, como se fossem ideias nossas, apenas uma reflexãozinha. E a gente se pega pensando naquilo o dia todo. Um pensamento que tirou a gente do norte, do caminho correto, né, do caminho certo. E é bem isso que o inimigo faz. Ele tenta atrapalhar, ele tenta trazer pensamentos diferentes, pensamentos confusos, para que você saia do caminho do Senhor. Jesus não precisava fazer um milagre para ver se ele era mesmo o Filho de Deus. Ele sabia dentro dele quem ele era e para o que ele veio. Você sabe? Continuando ainda, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus respondeu a Satanás, citando Deuteronômio 8:3, aliás, nas 3 tentações ele fez assim, citou a palavra. Paulo disse que a palavra é a arma de ataque que possuímos em nossa armadura, a espada do Espírito, que está escrito em Efésios 6. E a Timóteo, ele disse que devemos saber manejá-la bem, como está escrito em 2 Timóteo 2,15. Jesus disse a Satanás que o que o sustentaria em sua caminhada não seria um milagre. O que o sustentaria seria a palavra que ele ouvira dias antes, ao ser batizado nas águas do Rio Jordão. Este é o meu filho amado. Esta palavra veio dos céus, como maná e o ampararia. Olha, Jesus, ao ser induzido pelo inimigo a transformar pedra em pão para comer, a resposta de Jesus foi bem clara e citando a palavra de Deus, que é como nós devemos fazer sempre também. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, Jesus deixou claro para o inimigo que o que daria a ele convicção não era um milagre feito. Até porque quem exige ou quem precisa de um milagre para se sentir seguro vai sempre querer um outro milagre. Para se sentir seguro daqui uma semana, um mês, em algum dia. Vai sempre querer mais um. Jesus estava deixando claro que o que lhe deixava seguro não era um milagre, não era um grande fato, mas sim a questão de Deus ter falado com ele. Jesus estava deixando claro para o inimigo que o que lhe mantinha firme, alicerçado em sua missão, não era ver alguma coisa acontecendo. Isso não era prova para ele. O que lhe deixava seguro em sua missão era a convicção de que Deus estava com ele. Era a convicção interior de que ele era filho de Deus. Assim eu e você, meu irmão, devemos seguir as nossas vidas baseados na palavra. Em algum momento, vamos sentir o ataque do inimigo. Em algum momento, ele vai atacar nas áreas mais vulneráveis. E aí, você vai dizer, Deus, mostra para mim que o Senhor está comigo? Você não já sabe disso? Deus, prova para mim que o Senhor existe, que o Senhor é Deus? Não.
É a nossa fé que vai determinar isso. E é na palavra, lendo, ouvindo, procurando a palavra de Deus, é que a gente vai se sentir alicerçado e sempre firme. A palavra de Deus que eu digo é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, que o Senhor deixou para o ensino e o fortalecimento cristão. Mas não só a Bíblia. Deus ainda fala conosco. Eu tenho certeza que Ele fala em seu coração. Então não duvide. Não fique pedindo provas aqui e acolá. O Senhor até faz milagres. Ele fez, ele multiplicou os pães para os famintos. Mas sabe que ele não fez isso para provar que Deus estava com ele. Ele multiplicou o pão porque as pessoas tinham fome. Assim Deus vai fazer os seus milagres. Sempre vai fazer para cuidar de você. Mas a sua fé em Deus tem que estar além disso e independente, dissociada de qualquer milagre, de qualquer pedido de prova. Sua fé em Deus é por aquilo que Ele já falou no seu coração. Muito bem. Finalizando Mateus 4, de 1 a 4, vamos agora à segunda parte, entendendo os versículos 5, 6 e 7, que o tema é Não tentarás o Senhor teu Deus. Vemos aqui um princípio da guerra espiritual. Se Satanás não conseguir fazer-nos duvidar da palavra de Deus, tentará fazer com que a usemos indevidamente. O diabo cita a Escritura para Jesus. Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele põe como isca no seu anzol os versículos da Bíblia. Porém, o diabo deturpa as Escrituras para seus próprios propósitos, da mesma forma que fazem as seitas pseudo-cristãs. O diabo usou as Escrituras de 3 maneiras erradas. 1. Não tomou todas as Escrituras. 2. Tomou a passagem fora do contexto. E 3. Usou uma passagem figurada de forma literal. Satanás utiliza as mesmas artimanhas para confundir os cristãos. Jesus venceu em uma área, então o diabo se mudou para outra. Temos que estar sempre em guarda. 1 Pedro 5:8. Olha, a gente vê aqui, como nós lemos no início, um princípio da batalha espiritual, que o nosso inimigo é insistente e que, quando ele tenta de uma forma e não consegue, ele dá uma volta e vai tentar por outra. Quando Jesus disse para ele, olha, nem só de pão vive o homem, o negócio é com a palavra. Estou firmada na palavra que procede da boca de Deus. O diabo então vem e vem citando a palavra. E diz, no alto do pináculo do templo, isso também nos faz pensar que essa tentação era na mente, mas ele mostra ali na altura do pináculo do templo e diz a Jesus, se joga daqui. E se joga porque a palavra diz que se você passar por alguma dificuldade, você não vai ter problemas, porque os anjos do Senhor virão em teu socorro. Em outras palavras, né? O diabo estava dizendo para Jesus, a palavra diz isso. Então vai lá, faz. Mas Jesus, ele nos mostra uma serenidade que todo cristão precisa ter. A convicção de não tentar a Deus. Porque o inimigo, ele é sujo e astuto, e ele tenta fazer o cristão se perder, ou o ser humano, né, se perder em 2 frentes. Uma frente é desacreditar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens, é tudo mentira, quem garante que isso está certo, que esses versículos são assim mesmo, que a Bíblia é verdade. E muita gente realmente não acredita. A outra frente do inimigo é deturpar a palavra de Deus. Tudo bem, já que você acredita, e acredita tanto, que você pode ser um fanático. E ele deturpa usando esses 3 pontos que nós citamos aqui agora. Não tomar toda a Escritura. Segundo, tomar uma passagem fora do contexto. E terceiro, usar uma passagem que é apenas figurada de maneira literal.
O cristão precisa compreender bem a palavra de Deus, buscar se aprofundar nela, para que o inimigo não lhe engane. Quantos já foram enganados e se sentiram frustrados, decepcionados, quando esperaram algo como cumprimento da palavra, mas que Deus não tinha prometido. Ele apenas olhou o versículo e entendeu ao seu modo, achou que Deus tinha que fazer aquilo se cumprir na sua vida. Sabe, Jesus, ele disse que se a gente tocar em serpentes, elas não nos fariam mal algum. É bíblico, é verdade. Mas Jesus não estava dizendo, olha, sai procurando serpente e pega uma serpente na mão para mostrar que não acontece nada. Na verdade, se fosse assim, seríamos todos encantadores de serpente. A gente vê que Paulo, num certo momento da sua vida, numa ilha, ele foi atacado por uma serpente e a sacudiu para um lado e todos ficaram admirados porque ele não morreu. Qualquer outro homem teria morrido por causa do veneno. E Paulo ficou ali, de pé, porque a palavra que Jesus disse havia se cumprido na vida dele, mas não como algo que ele tivesse que buscar isso. Isso simplesmente aconteceria. Não cabia a Paulo tentar a Deus, não cabia a Paulo provocar aquela situação. Mas o diabo sabe que muita gente não entende assim. Então ele vai dar uma volta e vai tentar atacar você, vai tentar te frustrar e vai tentar fazer com que você busque respostas onde não era para achar nenhuma. Agora, em Mateus 4, dos versículos 8 a 11, vemos a resposta de Jesus ao diabo. Somente a Deus darás culto. Satanás ofereceu ao Senhor as glórias do mundo em troca de adoração. O Senhor Deus prometeu o reinado ao Filho depois do seu sofrimento, como lemos em Hebreus 2:9. O diabo ofereceu um atalho, a coroa sem cruz. Era um compromisso. Ele poderia governar todos os reinos do mundo e entregá-los ao Pai, mas no processo, o reino se tornaria impuro. Cuidado com os atalhos que o diabo propõe para você, meu irmão. Seu fim será terrível. Muitos fazem pactos com o diabo para adquirirem fama e riqueza. Um sucesso que logo se acaba. Veja a resposta de Jesus a Satanás em Deuteronômio 6:13. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois de uma grande luta, enfim, chegou o momento do descanso e repouso. Assim acontece com o cristão, depois do confronto, do contra-ataque. Olha, o diabo foi até Jesus para oferecer a ele algo que ele oferece também em nosso confronto constante para qualquer um de nós. Ele ofereceu a Jesus um atalho. É claro que Jesus sabia sua missão e que deveria devolver ao Senhor a glória, não é? Ele deveria entregar todo o reino deste mundo a Deus através do seu sacrifício. Mas a verdade é que o diabo estava oferecendo a Jesus, mostrando do alto do monte, mostrando todos os reinos do mundo, dizendo ao Senhor, olha, você não precisa fazer nada, só me adorar. Só joelha na minha frente e me adora. E eu dou todo o governo deste mundo nas tuas mãos. Eu dou todo esse sistema de coisas. Eu dou todo o ideal das pessoas, eu coloco tudo em tuas mãos. E você pode entregar para Deus. Que proposta, não é? Puxa, dá para fazer assim? Sem passar pela cruz, sem ser açoitado, sem aquela humilhação toda? Parece bastante tentador. Foi o que o diabo ofereceu ao Senhor Jesus. Mas a gente sabe a resposta de Jesus para ele. Somente ao seu Deus adorarás, e só a ele servirás. Sabe, muitas pessoas se perdem nesse momento aí, porque elas deixam de adorar somente a Deus. Elas passam a adorar elas mesmas e às vezes até ao diabo, quando aceitam atalhos. Eu não estou dizendo que todo mundo ajoelha na frente do diabo ou de uma imagem
do diabo e diz, eu te adoro, eu não amo a Deus. Não. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com pastores, músicos, obreiros, isso no contexto da igreja, mas pode acontecer no local de trabalho, para tratar das questões seculares. O diabo, ele vai tentar influenciar você a, a deixar os princípios de Deus de lado, para ter benefícios, para ter sucesso em alguma área, sabe? Se dá bem enganando, se dá bem dizendo que fez algo que não fez, ou dizendo que não fez algo que fez, se dá bem passando o pé em outra pessoa, pisando sobre outra pessoa, ou buscando seu próprio benefício, sua própria riqueza, sua própria fama, buscando que o seu nome fique grande, maior do que o nome daquele que é o chefe da sua missão. E nós não precisamos, como eu já disse, ajoelhar diante do inimigo para adorá-lo. Quando você começa a viver de um jeito onde você não se preocupa mais se Deus está feliz com aquilo ou não, onde você não se pergunta mais, Deus, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor se importa que eu haja assim? Quando isso não é mais interessante para você, você já deixou de adorar somente a Deus e passou a adorar o diabo, que conseguiu plantar em sua mente e coração uma vida, ou o desejo por uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, mais simples. Ele até consegue te fazer se sentir assim por um momento, mas isso sempre acaba, sabe? O caminho é estreito, mas é por ele que nós temos que andar. A porta é estreita, mas é por ela que nós temos que passar. Só assim se é feliz e abençoado. Só assim se pode ter vitória neste mundo e ainda assim conquistar um lugar na morada celestial. O inimigo, ele quer tirar você desse caminho. Ele quer fazer com que você não chegue lá. E nesse confronto que nós vemos Jesus passando no deserto, nós temos que aprender que muitos confrontos nós temos todos os dias. Várias e várias vezes você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já os viveu. Eu espero que você tenha sempre conseguido vencer. Hoje, com esta lição, nós trazemos à nossa memória o que Jesus fez, como ele enfrentou o diabo, lembrando que até ele teve que enfrentar o diabo como homem nessa terra. Como ele venceu? De que forma ele venceu? E a Bíblia diz que depois disto, o diabo foi embora, furioso por não conseguir vencer Jesus naquelas tentações. E aí, após esse momento, os anjos de Deus vieram e o serviram com a comida e com a presença de Deus. É assim a sua vida. Se você resistir, se você aguentar firme, se você disser não ao diabo e às suas investidas, aquilo que ele te oferece, se você disser sim para Deus, com certeza, ainda que por um instante seja dolorido, seja complicado e difícil, no final, o Senhor vai sempre cuidar de você. Segura firme, em nome de Jesus. Muito bem. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar aí no seu caderno de estudos, se você o tem. Se você ainda não tem, é possível consegui-lo, buscando diretamente na igreja, conosco mesmo, tá bom? E fique atento, porque logo mais estaremos postando aqui nos próximos vídeos a lição de número 26. Fique ligado, que Deus abençoe você e a sua família. Que a paz reine sempre.